Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos aqui neste canal. Que Deus abençoe suas vidas, hoje e sempre. E hoje o nosso tema de vídeo será o seguinte, preste atenção aí que esse vídeo aqui vai ser forte hoje. Deus vai falar aí com a gente tremendamente. O tema de vídeo será: o que significa vaidade de vaidade? Tudo é vaidade. Nós vamos começar lendo aqui a palavra de Deus. Vem comigo. Vamos agora ler alguns versículos bíblicos. Logo após nós iremos abordar este tema aí, sobre a vaidade. Primeiro vamos ler Eclesiastes 1, versículo 2. Depois nós vamos ler Eclesiastes 12 e versículo 8. Diz assim, versículo: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Agora Eclesiastes 12, 8. Diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Agora eu peço que você preste muita atenção no que vai ser falado neste momento. Vou falar para você o que está escrito na palavra do Senhor, o que o Senhor, usando aí Salomão, exatamente, Salomão foi quem escreveu o livro de Eclesiastes. E no final de tudo, ele chegou à conclusão que tudo é vaidade. A declaração tudo é vaidade significa o caráter transitório e, em certo aspecto, inútil e vão das realizações humanas nessa terra. Como eu disse, foi o rei Salomão quem escreveu tudo é vaidade em sua contemplação da vida humana. Perceba aqui que a palavra de Deus vai trazer para você uma visão espiritual sobre o que é vaidade. Mas nós sabemos que existe muito mais, mas a Bíblia sim, ela ensina realmente o que é vaidade. Salomão diz que após se atentar para todas as obras dos homens debaixo do sol, ele percebeu que tudo era vaidade e os esforços dos homens eram tão vãos quanto correr atrás do vento. Eclesiastes, capítulo 1, o versículo é o 14. Inclusive, Salomão introduz o seu livro dizendo: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Na sequência, no livro de Eclesiastes, o escritor bíblico desenvolve esse tema e fala da vaidade de vários aspectos da vida humana. Ele fala sobre as vaidades das possessões terrenas. Eclesiastes, capítulo 2, versículo de 1 ao 11. Leia lá. E ele fala da sabedoria humana. Leia também Eclesiastes 2, versículo 12 ao 17. Do esforço das realizações humanas. E lê também Eclesiastes 2, o versículo 18 ao 26, da própria vida humana também está falando. Lê Eclesiastes 3, o versículo é o 18 ao 22, né? E fala sobre a inveja, do egoísmo e do poder humano. Eclesiastes, capítulo de número 4, o versículo de 4, 7, 8 e 16 fala da cobiça e das riquezas humanas. Eclesiastes capítulo 5 e o versículo 8 ao 20 fala das acumulações humanas. E Eclesiastes capítulo 6, o versículo de 1 ao 12, no final o sábio escritor mais uma vez destaca aí: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Você faça aí essas leituras, tá? Para que você venha entender o que a palavra do Senhor está te falando.
Tá? Leia aí todas essas passagens que eu citei para você tirar as suas dúvidas, né? Você fazer as suas próprias conclusões, mas lendo o que? A palavra de Deus. Mas quando o rei Salomão diz que tudo é vaidade, o que ele realmente quer dizer com isso? Por exemplo, ele diz que toda a sabedoria e todo o trabalho dos homens debaixo do sol são vaidades. Então isso significa que as pessoas devem abandonar as suas responsabilidades e viver uma vida sem compromisso? Essa é uma pergunta. Ou então que as pessoas devem adotar uma reclusão total da vida e em sociedade e de todas as matérias e viver uma vida ascética, né? Essa palavra de hoje, ela vai tirar muitas dúvidas sobre o que é vaidade, né? E a pergunta foi essa aqui: será que nós precisamos abandonar as nossas responsabilidades e os nossos compromissos? Eu acredito que não. Mas será que também devemos adotar aí uma reclusão total da vida, das coisas materiais da vida? Bom, agora você vai saber o que realmente significa vaidade. E em que sentido tudo é vaidade? De fato, a palavra vaidade é muito frequente no texto de Eclesiastes. Ela aparece mais de 30 vezes. Tá? A maioria das vezes fica claro que no contexto do livro, vaidade quer dizer, basicamente, olha só a palavra aqui, que tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letrinhas. Significa aí inutilidade. Basicamente, vaidade quer dizer uma coisa que é inútil. Inutilidade. Por vezes, o escritor bíblico conecta a ideia de vaidade com a tolice de correr atrás do vento. Leia Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14 ao 17. E você vai ter entendimento do que significa correr atrás do vento, tá? Mas os intérpretes bíblicos destacam que o autor de Eclesiastes emprega essa palavra não apenas em um único sentido. Salomão, ele denota essas palavras aí que a atividade humana sobre a face da terra é efêmera, isto é, tão transitória quanto neblina, fútil no contexto da condição, amaldiçoada do universo por causa do pecado, incompreensível no que diz respeito às questões inexplicáveis da vida. Assim, frequentemente, Salomão fala de vaidade ao enfatizar a incompreensão humana diante dos propósitos soberanos de Deus. Ele observa a sabedoria e as obras dos homens e percebe que tudo isso é frágil, vazio, transitório diante do Deus que governa todas as coisas debaixo do sol, de acordo com o seu plano eterno. Outros autores bíblicos também falaram dessa fragilidade humana, com todos os seus desejos e planos, esforços e realizações. Olha o Jó, por exemplo. Ele argumenta assim, com o Senhor: estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são como um sopro. Esta passagem bíblica foi o próprio Jó, usado por Deus, que escreveu aí na sua história e no livro aí que leva o seu nome, Jó, capítulo de número 7, versículo 16. E também temos o salmista Davi, que declara: desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Leia Salmos 39, versículo 5.
Vamos entender melhor o que significa vaidade na Bíblia? Vaidade significa algo fútil, inútil, vazio ou ilusório. O significado de vaidade na Bíblia geralmente transmite exatamente a ideia de inutilidade e tolice. Há várias referências bíblicas acerca da vaidade. Inclusive, o conceito de vaidade permeia o tema principal do livro de Eclesiastes. Muita gente pensa que vaidade significa simplesmente uma preocupação estética ou visual. Para muitos, vaidade é um corte de cabelo, uma roupa nova e etc. Antigamente era comum, dentro de certos círculos cristãos, algumas pessoas se privarem de cuidar das suas vidas pessoais e básicas por medo de incorrer do pecado da vaidade. Mas a palavra vaidade na Bíblia traduz diferentes termos originais, o que torna a sua aplicação bastante ampla. No entanto, ao analisar as passagens bíblicas que falam da vaidade, é fácil perceber que o seu significado é muito mais profundo do que uma simples preocupação com a experiência externa. De forma geral, a vaidade na Bíblia denota o comportamento tolo do homem em tentar encontrar satisfação em outras coisas. Por isso, o seu significado frequentemente aparece relacionado a comportamentos pecaminosos como a soberba, o orgulho e a idolatria. Há pelo menos 4 palavras hebraicas usadas no Antigo Testamento que podem ser traduzidas como vaidade. A principal delas é Ebel. Essa palavra significa sopro, suspiro ou neblina e transmite o sentido da fragilidade na vida humana. É a futilidade de seus desejos do ponto de vista terreno. Mas em alguns versículos, o hebraico Ebel é aplicado em conexão com a idolatria. Nesse sentido, seu significado enfatiza aí a inutilidade, a tolice e a falsidade dos deuses com letra minúscula, pagões e comportamento daqueles que o seguem. Por isso, o profeta Zacarias diz que os ídolos têm falado vaidade. Zacarias, capítulo 10, versículo 2. No livro de Deuteronômio, por exemplo, lemos: "A zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus, não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira." Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21. Nesse versículo, a frase "com as suas vaidades me provocaram a ira" significa "com os seus ídolos inúteis me provocaram a ira." No livro de 2 Reis, essa palavra também é empregada nesse mesmo sentido. No texto, os filhos de Israel são repreendidos porque seguiam a vaidade e tornaram-se vãos. 2 de Reis, capítulo 17, versículo 15. Em outras palavras, eles seguiram ídolos inúteis e tornaram-se eles mesmos inúteis. O profeta Jeremias igualmente fala da vaidade como sinônimo de ídolos inúteis. Leia Jeremias, capítulo de número 8, versículo 19. E livro de Jonas, capítulo 2, versículo 8. Então, ao concluir que tudo é vaidade, definitivamente Salomão não ensina o desprezo pela vida, muito menos incentivar a ociosidade. Na verdade, seu objetivo é destacar que o homem pode encontrar plena satisfação em Deus. Os prazeres, os méritos e os trabalhos terrenos não podem dar verdadeiro significado à vida do homem. Por isso que é passageiro, tudo é vaidade. Então nós podemos encontrar satisfação em Deus. Mas aquele que teme ao Senhor reconhece que tudo que ele desfruta nessa terra é dom de Deus. Porque eu falei, tudo vem da parte de Deus. Salomão ordena aí, usado por Deus, que os cristãos trabalhem arduamente, desfrute da vida, apesar de sua futilidade.
Eclesiastes 9, 7 e 10. Além do mais, mesmo que a vida terrena seja passageira, suas obras têm implicações eternas. É verdade que Salomão ensina claramente a doutrina da providência divina, mas ele jamais diz que a soberania de Deus isenta o homem de sua responsabilidade. Muito pelo contrário, ele diz que Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Olha só o que vai acontecer. Tudo será trago em juízo, as obras escondidas e as obras más e as obras boas. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Por isso que o mesmo Salomão diz que tudo é vaidade. Também diz que de tudo o que se tem ouvido, o principal é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. A leal submissão a Deus é a única esperança para uma vida com significado. É a única resposta adequada diante da realidade do governo do Senhor. É verdade que os crentes também vivem frustrações neste mundo? Eles também estão sujeitos à futilidade da vida em seu caráter passageiro? Será? Mas se por outro lado os cristãos entendem que todo o seu esforço e trabalho terreno, em certo aspecto, são vãos, e por outro lado eles são confortados com a promessa que, colocando o reino de Deus como prioridade em suas vidas passageiras, o seu trabalho jamais será vão no Senhor. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Vamos ler aqui esse versículo de Coríntios? Olha só o que diz aqui. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, aqui está a dica para cada um de nós, que nós, quando trabalhamos para o Senhor, a nossa obra, ela terá uma recompensa e não será vão, mas trabalhar com o quê? Com a intenção do reino de Deus, fazer algo para Deus. E ele está confortando aqui os irmãos desta igreja, que para nós sermos firmes e constantes na obra do Senhor, que na obra do Senhor, ele sempre vai estar colocando ali, sempre em um lugarzinho, dizendo assim: olha, meu servo está trabalhando e não é vão esse trabalho. A minha serva está trabalhando, esse trabalho não é vão. Então continua nessa obra do Senhor, fazendo aquilo que Deus tem mandado você fazer, mas de acordo com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, por isso, que sem temor a Deus, tudo é vaidade. O começo de tudo tem que ser o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. Porque tudo se torna vazio sem a presença de Deus. Você já percebeu que muitas das coisas que você faz, quando Deus não está presente, é uma coisa sem graça, é uma coisa que não tem sentido para você? Então é porque está faltando aí o tempero, a presença do Senhor, Jesus, para que você venha ter alegria em fazer aquilo que Deus tem enviado para você fazer. Então precisamos investir o nosso tempo, os nossos recursos em coisas que realmente valem a pena. Coisas que são passageiras, não vale a pena você investir, mas sim coisas que são eternas. Como diz no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 19 ao 20. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Veja bem, a Bíblia não está te mandando você parar de trabalhar, não está falando isso, porque todo obreiro é digno do seu salário. Está falando no sentido de que as coisas deste mundo são passageiras, E que o nosso coração tem que estar voltado somente para Deus.
Se Deus não estiver no negócio, nada vai para frente. Então é por isso que eu digo para você que Deus tem que estar no negócio, Deus tem que estar presente. Jesus aqui nessa passagem que eu li para vocês, ele está nos falando que nós temos que estar totalmente entregue a Deus, entregando todos os nossos pensamentos e áreas debaixo das suas mãos. Nós precisamos investir nosso tempo e o relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos, investir os nossos recursos para fazer o bem ao próximo, usar a palavra que sai da nossa boca para trazer edificação e não destruição. Evitar viver em busca de um modo de vida egoísta, buscando nossos prazeres ou buscando viver em ostentação, causando inveja ao próximo, coisas que são dessa terra, mas sim coisas celestiais, que realmente valem a pena. E para falar a verdade, esse tipo de pessoa tem uma atitude infantil, porque quando você mostra o que você tem para as pessoas, você está sendo infantil. Por quê? Porque Deus, ele não quer que você fique mostrando o que você tem para as pessoas, porque isso é uma ostentação egoísta. Viver para mostrar os seus prazeres, ostentando para que outras pessoas tenham inveja do que você tem. E aí que você tem que ter cuidado, porque às vezes você até pode mostrar por ostentação, mas acaba que muitas pessoas começam a sentir inveja daquilo que você tem. Então você precisa ter muito cuidado em você ficar mostrando o que você tem para as pessoas, ostentando, tá? Guarde o que você tem. Guarda em segredo e secreto. Você não precisa estar espalhando para ninguém o que está acontecendo na sua vida. Guarde somente para Deus e para você, tá? Se você quiser algum dia compartilhar algum segredo, alguma coisa com alguém de confiança, tudo bem. Mas não fique mostrando a sua vida, o que você tem, quanto você ganha. Não fica mostrando a sua vida para ninguém, porque isso também vai trazer inveja de outras pessoas na sua vida. Então tenha cuidado, porque tudo isso é vaidade, né? Tudo isso é vaidade. Tudo nessa terra é passageiro. Você não levará com você o seu super emprego, a sua fortuna, o seu carro do ano ou a sua roupa de grife. Óbvio que precisamos de um trabalho para que possamos nos sustentar, por exemplo. Mas a questão é que podemos encaixar todas as áreas da nossa vida nesse estilo de vida com Deus, acumulando assim tesouros celestiais que com certeza nem a traça, nem a ferrugem consumem e que realmente valerá a pena. O nosso trabalho continuará sendo um exemplo. Experimente trabalhar para Deus, ter como seu chefe, fazendo isso de uma maneira natural. Você buscará sempre fazer o seu melhor no trabalho, mas para sempre agradar a Deus. Sendo assim, as suas bênçãos com certeza serão imensas em suas vidas. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo de hoje com um apelo simples para você. Invista o seu tempo no que vale realmente a pena. Peça para que o Espírito Santo te ajude nesse processo. Não esqueça de orar, não esqueça de entregar a sua vida na mão do Senhor. Então, meus amados, vamos vigiar nas nossas vidas, porque o próprio Salomão, usado por Deus, disse que tudo era vaidade. Salomão era o filho de Davi, ele teve muitas riquezas, ele teve muitas concubinas, muitas mulheres, viveu muitas coisas. Mas no final ele tirou a conclusão de que tudo isso é vaidade. O Salomão, ele viveu uma vida de forma que ele teve tudo que ele tinha. Ele teve riquezas, ele teve pessoas ali empregadas do seu lado, ele teve tudo. Mas no final de tudo ele disse que tudo isso era vaidade. Diz o pregador da palavra. Então, se ele está falando, usado por Deus, que tudo é vaidade, com certeza é vaidade. Então a vaidade pertence ao mundo, ela é falsa, é coberta de ilusão. Não existe vaidade que não seja enganosa, todas elas são. A pessoa que vive de vaidade não tem tempo para Deus, ela só tem tempo para cuidar de sua beleza exterior
mas cuidar de sua beleza interior não sobra tempo algum. Pois muitos se preocupam em ficar bonito por fora, mas mais conveniente é buscar ficar bonito por dentro. Pois a beleza interior é permanente, mas a exterior é provisória. Por pouco tempo, portanto, devemos buscar ser alguém melhor, mais digno, mais sincero, mais fiel, mais humilde, mais cristão. Isso não quer dizer que você não tem que se arrumar, andar limpo, andar cheiroso, andar cheirosa, não. Aqui está falando em questão das pessoas se preocuparem mais com o estético do que com a vida espiritual, a sua vida interior, né? Deus, ele é simples com tudo. Ele ama aqueles que são humildes, porque os humildes amam a Ele e tem tempo só para Ele, que não servem à vaidade. Tá? Eu vou deixar aqui alguns versículos para nós finalizarmos nosso vídeo e eu estarei fazendo a oração final. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Não faça por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Isaías 23, 9. O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade e humilhar todos os que têm fama na terra. Falsa humildade. Colossenses 2,18. Não permitem que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões em sua mente e é um carnal e se torna orgulhosa. E olha o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 16 ao 17. Pois tudo que há no mundo é cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens. Não vem do Pai, mas do mundo. O mundo e a cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E olha o que diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Escreva, o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá da sua fidelidade. E olha também Provérbios 21, 24. O vaidoso e arrogante chama-se o zombador. Ele age com extremo orgulho. Para finalizar, Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Então, por fim, esses foram alguns versículos bíblicos sobre a vaidade, tá? Então, vamos ter cuidado com essa vaidade, né? Não deixarmos nos envaidecer por bens materiais. Ai, você só é aquilo que você vale nesse mundo. Tire isso da sua cabeça. Você vale aquilo que Deus sabe que você vale, aquilo que você realmente é perante Deus. Porque tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa. Então, que nós possamos ser humildes o suficiente e reconhecer que nós precisamos de Deus. Que a nossa arrogância não vai nos levar a lugar nenhum. Então, precisamos reconhecer que Ele é o Senhor de nossas vidas. E que tudo nesse mundo é vaidade. Tudo é vaidade, como diz o pregador. Eu espero que você tenha recebido a mensagem do Senhor, tenha se edificado até aqui nesse momento. E este vídeo com esse tema, o que significa vaidade, tudo é vaidade, foi respondido para você hoje. Então, faça aí uma retrospectiva na sua vida, faça uma análise, te analisa, vê o que você precisa mudar para que a sua vida venha a ser melhor, com Deus do seu lado, porque sem Deus você não pode fazer nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. O que vai acontecer amanhã, só Deus sabe o que vai acontecer amanhã. E esse vídeo é uma reflexão para nós entendermos para que lado estamos olhando, quais são as nossas prioridades, para que lugar estamos colocando o nosso coração, pois aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Amém? Vamos agora orar para finalizarmos. Amém? Esse vídeo de hoje. Eu te convido para juntos fazermos essa oração final. Senhor, meu Deus e meu Pai celestial, eu peço a Ti nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha
trabalhar no coração deste amado, desta amada, que o Senhor venha trabalhar no coração dessa pessoa, deste homem, dessa mulher. Senhor, se tiver vaidade no coração, tira. Senhor, se tiver orgulho, tira. Senhor, se tiver egoísmo, tira. Pai, que o Senhor venha trabalhar dentro de nós. Venha tirar todo, Senhor, engano, toda vaidade. Senhor, venha tirar de nós tudo aquilo que não te agrada. Senhor, que o Senhor venha tocar no coração dessa pessoa agora, que está ouvindo essa palavra, Senhor. Essa palavra que não é minha, essa palavra é sua, meu Deus. O Senhor que colocou ela no meu coração para estar falando nesse momento. Com certeza, muitas pessoas estão ouvindo essa palavra, e essa palavra, Senhor, ela tem endereço certo. Ela tem endereço para o coração certo. Com certeza, essa pessoa que está ouvindo essa oração, Pai querido, essa palavra, ela vai se edificar. Ela vai fazer uma retrospectiva em sua vida. Ele vai fazer essa retrospectiva e vai saber, Senhor, que tudo é vaidade, mas que com o Senhor do nosso lado, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, Pai, porque contigo, Senhor, nós vamos vencer todas as batalhas, porque o Senhor está do nosso lado. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Vai convencendo, vai trabalhando, vai abençoando, vai levantando essa pessoa, mas que ela possa, meu Pai, colocar no seu coração que o Senhor é o centro de tudo e que sem o Senhor ela não vai para lugar algum. Ela pode até ir, ele pode até ir, Senhor, mas quando chegar lá na frente, meu Pai, vai, meu Pai, com certeza ver que sem ti, meu Pai, não tem como chegar no final, porque com a sua ajuda nós vamos conseguir, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra que o Senhor nos deu, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu abençoo cada um deles, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que eles sejam abençoados, que eles sejam edificados com essa palavra. Que a tua palavra é vida e eficaz. Ela é uma semente, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade de estar pregando a sua palavra. E eu abençoo cada um nesse momento que está ouvindo essa oração. Em nome do Senhor Jesus.